Vamos falar do tema, vamos falar da construção dessa narrativa. Eu já disse pra vocês, a história da dosimetria, eu tenho certeza que vocês já devem ter visto alguma coisa, né, em tempos passados, mas quando você vai colocando várias coisas na sequência, você vê que o buraco é bem mais embaixo. O Vitor fala assim, ó, Temer fala em diálogo e pacificação. Mas dialogou com quem? Convidou para um jantar Paulino da Força e Aécio Neves, para contrariar a vontade do povo de ter Bolsonaro nas urnas. Precisa ser um pataxó paulista para acreditar que alguém caiu nesse papo e que o país está sendo pacificado com esse circo. Não tem nada. O que está sendo feito é usar esse espaço para destruir o requerimento da anistia. Então, se quiser, vá atrás de outro requerimento. E segundo, enfraquecer a pauta da anistia, porque uma vez que você tem essa dosimetria, você consegue colocar aí parte das pessoas que estão sendo presas de forma injusta, né, os presos políticos, em casa. Então isso aí, em tese, retiraria um pouco da força que a pauta tem, né, de mobilização. Aí vamos lá. Quem colocou luz aí sobre o senhor Michel Temer foi a Pâmela. Foi uma tese muito boa mesmo, lá no Twitter. Dosimetria, o sequestro da pauta da anistia. De onde é que veio esse termo? Siga este fio e descubra de quem foi a ideia do caminho de pacificação, né, entre aspas, com quem trouxe a maior crise institucional que o Brasil já pode enfrentar, né, o Supremo. Spoiler, não pode sair no sol que brilha, ou seja, né, é o nosso vampirão Michel Temer. Em meados de 2024, 11 de outubro, aqui essa matéria da Oeste, precisamente no dia 11 de outubro, né, Michel Temer concedeu entrevista à revista Oeste, onde mencionou, ao falar de Moraes, que se não fosse por ele, o Brasil não teria democracia. Mencionou que sobre as penalidades aplicadas aos participantes do 8 de janeiro poderia se discutir as penalidades, mas a atuação do ministro não. Se você é assinante do Oeste, pode conferir a matéria na íntegra. Aí ela colocou só um link. Dentro do texto da matéria, aqui vai um trecho. Aspas, não fosse a coragem dele, acho que não teríamos tido eleições no país 2022. As pessoas criticam bastante o episódio de 8 de janeiro, com penas pesadas que chegam a 17 anos. É algo que se pode discutir. De todo modo, ele não poderia deixar impune quem destruiu a sede dos poderes. Onde é que eu quero chegar com isso? Tá ali bem claro, né? 17 anos é muito tempo. Isso a gente pode discutir. Pois bem. Em 10 de janeiro de 2025, Temer concede uma entrevista à Veja e inicia o carro do brief, o carro da narrativa, sobre a tal proposta de modulação das penas, né, da turma aí do 8 de janeiro. E aí vai ter vários recortes agora pra gente começar a ver do senhor Michel Temer. Só um segundinho aqui, viu? Cadê? Calma. Só um segundo. Primeiro corte. E ajudar nesse sentido de trazer uma pacificação ao país? Olha, Marcelo, eu quero prazer em cumprimentá-la novamente, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, você sabe que essa história da pacificação, Marcelo, não é uma tese apenas minha, é uma determinação constitucional. Você sabe que a Constituição, e aqui eu faço um pequeno corte, para dizer que a vontade do povo está expressada no texto constitucional, né? As autoridades, eu fui presidente da República, eu era a autoridade secundária, a autoridade primeira era o povo, e a vontade do povo está no texto constitucional. Porém, Marcelo, desde o preâmbulo da Constituição, em todo o conteúdo do texto constitucional, todas as determinações são conducentes à solução pacífica de todas as controvérsias. Então, digo eu, quando eu pego a pacificação, que faz parte de uma natural formação democrática, né, desde os tempos de estudo de direito, mas o fato é que também eu estou pegando o que a Constituição prega e que muitos não obedecem. Essa é a grande realidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, não há dúvida que aqueles que praticaram aqueles gestos insanos do 8 de janeiro tinham que ser punidos. E a punição veio pelo sistema que a democracia determina, ou seja, por meio do judiciário, no caso pelo Supremo Tribunal Federal. Então, esse discurso você levantou o tema aí, que houve exagero na pena, etc. E o que é que eu penso a respeito da anistia? A anistia sempre é um gesto de pacificação, mas não pode ser uma anistia de molde a, digamos assim, vou usar um neologismo, a despunir aqueles que foram punidos. Nós não somos expressão curiosa aí, Marcelo, mas é da modulação, não é? Ou seja, não uma pena excessiva, mas uma pena que não dá no momento se esgotasse. Mas penso eu até, Marcelo, e seria o mais útil, o próprio Supremo Tribunal Federal pode fazer isso em face de manifestações que venham a ser propostas pelos punidos, né? De maneira a, para usar a sua expressão agora, a modular a própria penalidade. Ou seja, não fica sem punição, mas não é aquela punição mais alongada. Acho que esse é o tema. Olha como é bonito, né? A revisão não é pelo Congresso, não é nem uma vitória do Congresso, porque até isso, a pessoa vai ter que entrar com um processo pedindo a revisão e aí o Supremo vai rever. Olha como o Supremo é bonzinho. O Supremo vai ter mais uma chance de mostrar para a sociedade brasileira como ele é democrático, como ele é bondoso, como ele é empático, como ele não é autoritário, tirânico, sanguinário. Não, jamais. A partir dessa entrevista, basicamente, uma vez por mês, até o presente momento, Temer vem à mídia para falar de pacificação, modulação ou dosimetria das penas, sendo ela em plena obrigação de vir pelas mãos do Supremo, não do Congresso. É pro Supremo mostrar que é ele que está sendo bonzinho. Eles não perdem. Eles são muito democráticos. Aí vai lá. Mas onde é que a coisa fica estranha, né? E a gente vai ver assim, o mês a mês, como foi esse avanço aí. Fevereiro, março, abril, maio, enfim. Até meados de novembro de 2024, Temer chegou a falar que o 8 de janeiro não foi um golpe. Inclusive, o Temer comparou com o que ocorreu na sua gestão. Aí como é que o Michel Temer sai do cenário que não era golpe pra partir pro suposto, não, que aí realmente quem interpretou, quem fez acontecer, os golpistas, esses aí não podem ser, né, inocentados. E tá ali, ó, Temer minimiza revelações sobre golpe e compara 8 de janeiro com atos contra a reforma da Previdência. Aí você pode ficar assim na dúvida, a matéria da Folha tá falando que isso daí, né, que não foi golpe, etc. Pois bem, para complementar aqui a thread da Pâmela, o L. Vieira colocou um recorte do senhor Michel Temer lá no
Gilmar Palusa, né? Vamos falar assim, né? Enfim. Fórum da Liberdade de 2024. Na verdade, não tá dizendo Fórum da Liberdade, eu achei que era no Gilmar Palusa. Aqui está Temer no Fórum da Liberdade de 2024, comparando 8 de janeiro, a ocasião no governo dele em que sindicalistas mandaram 1.600 ônibus para incendiar ministérios e vandalizar carros na época da reforma da Previdência, e que ele acionou a garantia da lei da ordem, na época, que tudo foi resolvido no diálogo, nem os manifestantes foram acusados de tentativa de golpe pelo vandalismo, nem ele foi acusado disso por acionar a GLO. E esse vídeo tá aqui, ó. Vamos ouvir o grande Michel Temer. Pessoas lá, não houve um incidente, não é? Agora, o que é preciso é acabar, por isso que eu falei em paz. Porque tudo isso que aconteceu agora, no dia 8 de janeiro, eu me recordo, no meu período, o Rogério se lembra disso, em face da reforma trabalhista, a reforma da Previdência, as centrais sindicais aqui de São Paulo mandaram o ministro Marco Aurélio cerca de 1.600 ônibus para lá. E, na verdade, naquela confusão toda, legítima e ilegítima, não importa, quebraram tudo, incendiaram 6, 7 ministérios, viraram carros, etc. Eu achei que era o Gilmar Palusa, não. Eu não sei porque que passou isso na minha cabeça. Esse evento, inclusive, ele tá dividindo esse painel com o Rogério Marinho, o Marco Aurélio Mello e uma quarta pessoa que eu não sei quem é, né? Como o Temer mudou, viu, Temer? Tanto que lá pelas 3 horas da tarde, eu fui obrigado, aqui conto um dado específico, a secretária da Segurança lá do Distrito Federal era enfim, simpatizante do partido oposicionista, né, a mim. E, portanto, segurou a Polícia Militar. Quando foi pelas 3 horas da tarde, eu chamei o general Tigói e falei, vamos chamar uma GLO, garantia da lei de ordem, chamar as Forças Armadas. As Forças Armadas chegaram às 3 horas, 3h30, 5h30, acabou tudo, o pessoal entrou no ônibus, foi embora, no dia seguinte não se falava mais do assunto, não é? Então, há sempre a solução por via do diálogo. O que os poderes precisam fazer, exato e precisamente, é dialogar permanentemente. Eu fiz um governo, graças a Deus, reformista, reduzimos inflação, reduzimos juros, e eu falei, mexer em direito de trabalho é viver espero. Vocês souberam de alguma greve de trabalhadores depois da reforma? Nenhuma, por causa do diálogo, não é? Então, o que os poderes precisam é dialogar. Dialogando, resolve-se tudo. Agora, olha que curioso, né? Nesse caso, você tinha uma pessoa de esquerda, que era oposicionista a ele, né? Que travou a PM. Não foi golpe. Ninguém foi preso. No 8 de janeiro, o secretário Anderson Torres estava de férias. Mesmo de férias, atuou para proteger a sede. Atuou para proteger, né, o Estado Democrático de Direito. Foi preso por golpe. Mas que coisa, né? E a que trabalhou contra, aí não foi golpe. Essa virada do Temer, né? Exatamente quando o chicote muda de mão nas eleições dos Estados Unidos e o rompimento do deep state americano com o deep state brasileiro iminente, tudo mudou. O predador sob ameaça passa a proteger o seu território com medo do desconhecido, né? O Donald Trump. A partir de janeiro de 2025, a escalada sobre o sepultamento da pauta da anistia se intensifica. Em fevereiro de 2025, mais uma declaração sobre modulação, dosimetria das penas. A gente viu aqui, né, a de... Primeiro, calma. Essa aqui, ó. Essa aqui foi em janeiro, lá pra Veja. Aí vem fevereiro. Temer defende a redução de penas para presos do 8 de janeiro. Temer diz que o Supremo deveria revisar a condenação dos presos políticos. Aí você pula para março, pro mês seguinte. Enfim, a palavra querida aparece no radar. Entrevista à CNN, 18 de março, Temer é enfático. Eu acho melhor o próprio Supremo resolver essa questão. Aqui é da letra, Congresso Nacional, fique na sua. O caminho da pacificação para o Brasil é deixar o Supremo decidir sobre tudo. Aí vem pra cá.